desde ontem está queimando no meu coração. Eu até recebi uma direção. Até o final do culto vocês vão ver. Projeta para mim segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos 10 ao verso de número 12. Vamos começar isso. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom. Repita comigo: Obed-edom, de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E você diz amém? O que era essa arca? Que poder que ela possuía? A arca da aliança, também conhecida por a arca do concerto, a arca do Senhor, ela era considerada dos objetos mais sagrados para o povo de Israel. Ela foi construída ainda quando o povo de Israel estava no deserto. Ela fazia parte dos objetos sagrados que foram fabricados para ficar dentro do tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de casa móvel. Eles montavam e desmontavam. Era um lugar de sacrifício, de adoração, de reverência. A arca, Aron HaKodesh, a arca da aliança, ela não ficava em qualquer lugar dentro do tabernáculo também. No tabernáculo ela ficava além do véu. Ela ficava no Santíssimo, que alguns chamam de Santo dos Santos. Ali era onde Deus manifestava a presença dele. E não era de qualquer maneira que o sacerdote entrava ali também, não. Havia todo um ritual para entrar ali. Primeiro ele tinha que se purificar 24 horas antes. Diz a história que no dia da expiação, no dia que se levava o sacrifício para apresentar ao Senhor, o sacerdote ele nem dormia. Ele ficava lendo a lei de Deus, ficava um auxiliar do lado dele, porque quando ele pegava no sono, o auxiliar acordava ele. Porque se ele entrasse de qualquer maneira no Santíssimo, ele era fulminado. Não podia se apresentar de qualquer maneira na presença de Deus. E antes de entrar lá, ele tinha que encher aquele lugar de incenso. Ele só podia entrar ali quando aquela sala, aquele lugar estava tomado da fumaça do incenso. Por quê? Porque no Santíssimo quem brilha é o Senhor e não o sacerdote.
Então ele tinha que ficar escondido no meio da fumaça. Havia reverência, havia temor. A Arca da Aliança era conhecida como o coração do tabernáculo. Mas o tempo passou. E quando o tempo passou, a Bíblia diz que depois que o povo de Israel se estabeleceu dentro da terra da promessa, na terra a qual Deus jurou aos seus antepassados, o tabernáculo ele ficou fixo em Siló. Ficou fixo em? E a Bíblia diz que os administradores em Siló eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes. Só havia uma diferença. A Bíblia diz que eles eram sacerdotes do Senhor, mas nunca conheceu a Deus. Como é que pode alguém ser sacerdote do Senhor e não conhecer a Deus? Como é que pode alguém ocupar uma função tão sagrada e não ter relacionamento com o Deus daquela função ali? Eles não tinham temor, não tinham reverência, não tinha nada. E por causa desse comportamento deles, que a Bíblia diz que os inimigos venceu Israel e levaram a Arca da Aliança embora. Por quê? Porque eles acreditavam que tinha um poder mágico naquela arca. Porque todas as vezes que ela chegava para atravessar o arraial, o exército de Israel vencia qualquer batalha. Só que naquele dia deu errado. Porque quando trouxeram a Arca da Aliança, 30 mil soldados de Israel morreu e os inimigos ainda levou embora a arca. Por quê? Porque não era sobre a arca, era sobre quem carregava ela. A maior presença não estava na arca, mas estava em quem carregava ela. Esse é o problema quando nós perdemos a presença de Deus. Nós ficamos vulneráveis ao inimigo. A Arca da Aliança foi roubada, foi levada embora, ficou anos fora do território de Israel. Mas a Arca da Aliança trouxe muitos problemas para os inimigos. Eles começaram a ter doenças. Eles tentaram abrir ela, tentaram manusear ela. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a ficar doentes. O que eles fizeram? Colocaram ela num carro de boi e mandaram de volta. Vai embora daqui. Aí quando a arca chegou novamente no território de Israel, levaram para a casa de Abinadab a arca. A arca ficou 20 anos lá. Diga comigo, 20 anos. Nada mudou na casa dele. Ela ficou 20 anos no canto da sala. Não aconteceu nada. Aí a Bíblia diz que Davi, agora rei de Israel, resolveu trazer a arca para a cidade de Davi. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que os responsáveis por conduzir a arca era Uzá e seu irmão, os filhos de Aminadab. Só que quando eles estavam trazendo a arca, a Bíblia diz que o transporte foi irregular. Por quê? Porque aquela arca não foi feita para ser carregada em carro de boi, ela foi feita para ser carregada nos ombros. Não adianta você tentar facilitar para andar na presença de Deus. Existe um peso para se carregar a presença de Deus. Então presta atenção. Ela estava no carro de boi de maneira irregular, e a Bíblia diz que chegou um ponto do caminho, na eira de Nacon, ela escorregou. E o Uzá colocou a mão para segurar ela. Quando ele fez isso, o corpo dele derreteu na hora. Todo mundo parou, houve um silêncio. Houve um temor, um medo. E Davi também, tomado de medo, falou assim: a gente não pode levar ela assim. O que nós vamos fazer agora? Nós estamos no meio do caminho. Aí alguém falou assim: tem a casa de um homem aqui perto. Qual é o nome dele? Obed-edom. Vamos levar para a casa desse homem.
até a gente ver o que a gente vai fazer para transportá-la. Foi assim que a arca chegou na casa de Obed. E a Bíblia diz que na casa de Obed-edom, em 3 meses. Quanto tempo? Em 3 meses. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom em tudo. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada, ainda teve morte. Mas na casa de Obed-edom, em 3 meses, o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua família. Por quê? Porque ele não tratou a arca como objeto comum. Ele não tratou comum o que é sagrado. Ele tratou com respeito. Ele tratou com reverência. Ele tratou com amor. Ele tratou com veneração. Ele tratou com adoração. Ele tratou com paixão. Então, quando você trata com paixão o sagrado, Deus abençoa. Abençoa a sua vida. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua família. Entenda que a arca não era um objeto comum, não, ela era símbolo da glória, da presença de Deus no meio do povo. Por quê? Porque onde a arca estava, Deus estava. Entenda que Deus, ele não visita ambientes, ele habita em lugares aonde a sua presença é respeitada. Ele habita em lugares aonde a sua presença é reverenciada, onde as pessoas o recebem com amor. Deus não força a porta de ninguém. Olha para essa pessoa e fala assim: Deus não força a porta de ninguém. Então entenda, o que matou Uzá, abençoou Obed-edom. Peraí. O que matou um, abençoou. Uzá tocou na arca de forma errada, morreu. Obed-edom recebeu a arca dentro de casa, foi abençoado. Então entenda que não é a presença de Deus que destrói o homem. Não, é a forma como você se relaciona com ela. Olha para essa pessoa e fala assim: como você tem se relacionado com a presença de Deus? Então presta atenção. Ponto central da mensagem: Obed-edom recebeu a arca em sua casa. Ele abriu a casa dele. Então quando ele abriu a casa dele para receber a arca, Deus abriu os céus para abençoar a casa dele. Quando você abre a sua casa para receber a presença de Deus, Deus abre os céus. Olha para essa pessoa e fala: quando você abre a sua casa para receber a presença de Deus, Deus abre os céus sobre a sua casa. E quando Ele abre o céu, Ele libera bênçãos para a sua família, para as suas finanças, para o seu emocional, para o seu espiritual. Aleluia. 3 meses foi o suficiente para mudar tudo. Deus não precisa de muito tempo para abençoar a sua vida. Deus não precisa de muito tempo, não precisa de muitos anos para abençoar a sua família, a sua casa. Não, Deus não precisa de muito tempo. Ele é Deus. Aleluia. Então não foram anos, foram 3 meses de presença constante, de amor pela presença, de respeito pela presença. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Eu posso mudar a sua vida tão rápido. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu posso mudar a sua história mais rápido do que você imagina. Eu entendo que a vida de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi tão abençoada que a Bíblia diz que a notícia chegou no palácio.
é quando você é tão abençoado que não é só os da sua casa que sabem que você é abençoado. As pessoas de fora da sua casa olham para você e vê que você é uma pessoa abençoada. Eu quero declarar isso hoje, eu quero declarar isso nesta tarde. As pessoas vão olhar para você e vai reconhecer que na sua vida existe a bênção de Deus. As pessoas vão olhar para você e vai reconhecer que você é alguém que carrega a presença de Deus. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver Deus na sua vida, vão sentir a presença de Deus em você. E a conclusão de algumas pessoas vai ser: nossa, como que você está diferente? E você não está diferente porque você está frequentando todos os cultos. Você está diferente porque você está se relacionando com a presença. Eu não me torno uma pessoa diferente porque eu vou à igreja e eu cumpro todas as obrigações necessárias. Eu me torno uma pessoa diferente quando eu passo a me relacionar com respeito, com amor e com reverência à presença de Deus. A casa dele foi abençoada em tudo. Então, assim como Deus encontrou a casa de Obed-edom, Deus está procurando casas hoje. Deus está procurando casas que não o rejeitam. Deus está procurando casas que não tem medo da presença dEle. Deus está procurando casas que valorizam a presença dEle. Aleluia! E quando a presença dEle entrar na tua casa, o que está travado vai destravar. O que está morto vai passar a ganhar vida, aleluia. O que estava seco vai começar a florescer, aleluia. Eu estou profetizando, tem um profeta nesse altar. Eu estou profetizando, o que estava seco vai florescer, o que estava morto vai reviver. Eu estou profetizando que o que estava travado vai destravar. E vai ser a presença de Deus que vai fazer isso na tua vida, na tua casa, na tua família. Então abra a sua casa para Deus hoje, abra a sua vida para Deus hoje, deixa Ele entrar, deixa Ele restaurar, e você só precisa honrar a presença. Quantos recebem essa palavra? Essa palavra é para nós hoje. Essa palavra não é para quem está lá fora, essa palavra não é para quem não veio. Essa palavra é para quem está aqui dentro. Essa palavra é para quem está recebendo isso. O Eterno está dizendo: se relaciona com a minha presença, valoriza a minha presença, não tenha medo de estar na minha presença. E eu tenho certeza que a sua casa vai ser palco de testemunhos. A casa de Obed-edom se tornou palco de testemunho. Quando a notícia chegou no palácio, a notícia foi: Davi, rei Davi Melech, a casa de Obed-edom foi abençoada em tudo. Eu imagino Davi, né? Nossa, mas parece que foi ontem que nós deixou a arca lá, e a casa dele já foi abençoada em tudo. Aí a Bíblia diz que Davi foi na lei saber como deveria transportar a arca. Ele chega na casa de Obed-edom fazendo festa. Eu imagino uma grande comitiva real chegando na casa de Obed-edom. E agora Obed-edom não é mais um homem comum. Não é comum, o nome dele está na história. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que recebe a presença dEle. O seu nome fica registrado na história. Você para de se tornar uma pessoa comum. Você deixa de se tornar comum. Por quê? Porque não tem como continuar sendo comum quando você carrega uma presença extraordinária. Quando você carrega a presença de Deus, você passa a viver uma vida extraordinária. E essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida extraordinária. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: você
vai ter uma vida extraordinária. Diga, aleluia. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. É por isso que nesse primeiro dia da campanha Rompendo em Fé, antes de você ter fé para receber milagres, você tem que ter fé para receber a presença. Às vezes nós estamos correndo tanto atrás do milagre, estamos esquecendo de correr atrás da presença. Até porque a gente não corre atrás da bênção. A Bíblia diz em Deuteronômio que é a bênção que corre atrás da gente. O que a gente devemos perseguir? O que nós temos que perseguir? É a presença. É você atrás da presença e a bênção atrás de você. Pera. Não, eu vou repetir isso aqui. É você atrás da presença de Deus e a bênção atrás de você. A partir de hoje vai ser assim. Oh, glória. A partir de hoje, diga: eu atrás da presença. Diga: eu correndo atrás da presença. E as bênçãos correndo atrás de mim. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor da presença. Vamos orar e pedir que Ele manifeste aqui a presença dEle, que Ele venha com a sua Shekinah. Com a sua Shekinah. Shekinah, na verdade, é o transporte da presença. Porque a presença em glória é kavar ou kavod. É por isso que quando roubaram a arca lá no início da história, tiraram ela de Siló e houve morte, colocaram o nome do filho de Finéias de Icabar ou Icabod, que é sem glória, sem presença. Mas a nossa história aqui não termina com Icabar. A nossa história termina com Kavod, presença, peso de glória. Porque é isso que Deus vai fazer. Então, eu sei que você precisa de milagres, eu também preciso de milagres. Mas a nossa oração não deve ser pedindo milagre, mas sim pedindo a presença. Porque é a presença que vai gerar o milagre. É a presença de Deus em nós que vai gerar a cura, a transformação, a libertação. Então começa agora a falar com Deus. Começa agora a abrir o teu coração para o Senhor. Porque antes dele entrar na nossa casa, primeiro ele tem que entrar no nosso coração. Abre o teu coração para o Senhor e diga: Senhor, faça de mim a sua morada. Senhor, faça de mim a sua casa. Assim como o Senhor fez da casa de Obed-edom a sua morada, faça do meu coração a sua morada. Aleluia, aleluia. Isso, começa a falar com o Senhor.